Olá pessoal, tudo bem? Hoje, terça-feira, é dia de falarmos sobre o cultivo de orquídeas. E hoje o tema é muito especial porque muitos têm dúvida e realmente é uma dificuldade a gente acertar no que está acontecendo, né? Mas faz parte do cultivo, a gente tem que aprender muita coisa, não é fácil. E nada como um dia após o outro para a gente chegar ao diagnóstico, para a gente entender o que está acontecendo com a nossa planta, o que está afetando, se é uma doença, se é um inseto, se é uma praga de jardim, o que é que está acontecendo com as minhas plantas, né? Quando a gente fala em plantas, a gente fala, nosso foco principal são as orquídeas, né? Porque no grupo Orquídea Mania, nós tivemos algumas publicações, algumas postagens pedindo socorro por conta da infestação fúngica. O que nós temos que lembrar que existe uma diversidade imensa de fungos que atacam plantas, tá? Muitos fungos, muitas bactérias que atacam as nossas orquídeas. Alguns fungos vem por conta do substrato, vem por conta da terra, do substrato onde nós estamos plantando orquídeas. Principalmente, o que mais tem judiado das nossas orquídeas é o fungo tão famoso canela seca, é o fungo fusário. E devido a tantas publicações que nós tivemos no grupo privado, porque lá vocês podem compartilhar fotos, eu peguei meu outro telefone e copiei essas imagens para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? O fungo canela seca, popularmente conhecido, o fungo fusário, ele tem atacado muitas plantas em regiões chuvosas ou em cultivo inapropriado, tá? E você vai saber, você vai poder reparar esse erro, tá? Então, eu peguei e mandei aqui algumas imagens para mim. E eu vou começar mostrando algumas delas. Foram retiradas da internet, tá? Tem muita foto sobre fungo fusário na internet. Você que é um curioso a respeito, digite lá canela seca, digite lá fungo fusário, que você vai encontrar uma série de imagens. E essas que eu peguei aqui, como eu estou na minha casa, graças a Deus eu não tenho nenhuma planta com fusário, né? Mas se você me perguntar, Juliana, você já perdeu planta com fungo fusário, com canela seca? Sim, já perdi sim, tá? Bom, em Catleia se manifesta de uma maneira, em Vandas de outra maneira, em Phalaenopsis de outra maneira. Vou mostrar algumas imagens para vocês, eu vou ampliar a imagem de um arroxeamento que você vê no caule da Phalaenopsis, tá vendo? No caule da Phal e no caule da Vanda, tá? Isso aqui é um caule, ó. Você vê um amarelamento e você vê um roxo também, um avermelhado, tá certo? Você vê um avermelhado. Aqui você vê o pretejamento de raízes com os tons avermelhados, tá vendo? Esse é um tipo de fusário. E existem vários fusários, tá? Só para vocês saberem, existem vários fusários. Ó, na Phal, muito comum ficar dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó. Amarelo com vermelho com laranja, estão vendo? Esse é esporos de Fusarium solane, esporos de Fusarium oxysporum, tá? Vai ficando tipo uma palha seca, dá pra ver bem? Então aqui eu tô mostrando pra vocês alguns tipos de Fusarium, mas existem vários. Vocês estão vendo que esse daqui que eu tô mostrando agora, ó, ele se confunde com a podridão, gente? Por quê? Porque também perdeu o centro das folhas, ó. Tá vendo, Edinalva? Obrigada, Edinalva. Você observa que parece uma bactéria? Aqui também, ó. Aqui é uma catleia cortada, tá vendo? E você vê essa auréola marrom quando você faz o corte. Isso é característica de Fusarium também, tá? Imagens cedidas pelo Google, né?
Eu fui pegando um pouquinho de cada imagem que apareceu lá. Aqui tem uma FAO bem dominada pelo Fusarium, ó. Ela fica nesse tom vermelho. Bem avermelhado, por sinal. Deixa eu clicar na imagem. Ó. Aqui é a bainha. Vocês estão vendo aquela palhinha da Cattleya? Aqui, ó. É a palhinha que envolve o pseudobulbo. Aqui em cima, onde está meu dedo, opa! Aqui em cima, onde está meu dedo, esse marrom que vocês estão vendo, já é o fusário. Se você descascar essa palhinha aqui, você vai ver que todo o pseudobulbo está tomado, tá? Esse é o fusário. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Gente, deixa eu mostrar só essa última imagem aqui. Vou ampliar ela. Pera lá, tá? Gosto de mostrar bem certinho. Ó, isso também é uma característica do fusário, tá? Que a gente confunde com outras doenças, certo? Gente, não existe ainda no nosso mercado de orquídeas um livro que coloque tal imagem é tal fungo, tal imagem é tal bactéria. Por quê? Porque são muitos fungos, muitas bactérias, e cada ano que passa descobrem-se novos. Então, como as imagens se confundem, como as imagens são muito semelhantes, fica muito difícil um autor de um livro, um orquidófilo, um estudioso de fisiologia vegetal, de infecções de plantas e tal, fazer um livro com imagem, manchas e diagnóstico e receita, né? Não tem isso ainda na internet. A gente vê alguns manuais com as fotos de alguém que teve a oportunidade de pegar o exemplar dele e levar para um laboratório e fazer um exame para ver qual fungo que atacou ali. Se realmente é fungo ou se é bactéria. Então aqui, se eu vejo uma modificação na minha anguloa, essa é uma anguloa, tá terminando floração, amarela, lindíssima. E se eu vejo que o pseudobulbo dela tá ficando diferente, tá ficando amarelado, tá ficando marrom, tá ficando melado, se eu tiver a oportunidade, eu vou pegar esse exemplar de anguloa e vou levar para um laboratório específico das plantas para fazer uma análise. Aí sim eu vou ter certeza de como eu vou cuidar da minha plantinha. Gente, eu tô mostrando a anguloa especificamente porque ela foi um sucesso, tá? Quando eu postei foto da minha anguloa na internet, as pessoas enlouqueceram e encheram o nosso WhatsApp de perguntas se vende ou não. Deixa eu já aproveitar para responder. Essa anguloa é minha, da minha coleção, eu não vendo e eu só trago anguloa bonita como essa por encomenda, só pelo WhatsApp, tá? Custa em torno de R$400 um vaso de anguloa para vocês. É caro, tá, gente? É uma planta muito bonita e em torno de 350 a 400 reais um vaso, tá? Mostrando essas imagens para vocês, eu quero que vocês atentem a por que isso acontece. Quando a gente começa a cultivar orquídeas, nós ficamos muito ansiosos. A gente tem o desejo de ter cada dia mais plantas. Com a pandemia, isso se multiplicou. Com acesso fácil a orquídeas, é só você ficar na internet à noite, você vai encontrar um monte de gente vendendo orquídeas. Lindas, né? E a gente quer levar tudo para casa. Então, essa vontade, essa dificuldade que nós passamos acentuou isso. Então, nós começamos a comprar planta hoje, compra amanhã, compra depois e a gente não pensa no espaço. Então, nós não tomamos cuidado com a quantidade de plantas que a gente vai colocar em determinado espaço. E isso é um grande problema, porque você não tem um local apropriado para ter tantas plantas. Para vocês não terem dificuldades com fungos e bactérias e com a incidência de outras pragas, uma boa adubação é fundamental, é fato. É fato. A planta tem que estar nutrida para ficar forte. Ninguém discute isso mais, né? Mas a gente esquece que o local tem que ser limpo, arejado, tem que ter uma umidade boa, nem excessiva, nem faltando, e que temos que ter regas controladas. Uma coisa que muita gente esquece é o tipo de substrato, a qualidade de substrato. Um substrato inapropriado vai trazer dificuldades para uma orquídea epífita.
Um substrato inapropriado vai trazer dificuldade para uma orquídea terrestre e assim sucessivamente. Quando nós falamos em orquídeas epífitas, que são aquelas que estão grudadas nas cascas das árvores, que estão entrelaçadas suas raízes nas árvores, a gente tem que pensar que se na natureza essas raízes estão expostas, por que eu vou pegar o meu vaso e vou colocar todas as raízes batumadas, socadas dentro de um substrato? Compreendem? A gente tem que trazer drenagem, a gente tem que permitir que a ventilação percorra todo esse vaso, que a água entre, que a água saia completamente, que esse substrato receba ar. Mas tem gente que esquece disso e deixa aquela água sempre acumulada no fundo do vaso. O vaso seca por cima, mas ele não seca embaixo. Então fica sempre uma umidade constante. E essa umidade excessiva, ela vai apodrecendo o substrato. Ela vai apodrecendo as raízes muito rápido. Essa constância, gente, de umidade dentro do vaso faz com que atraia fungos diversos. E são esses fungos que estão causando um grande estrago no cultivo caseiro, porque esses fungos se propagam e eles tomam conta de todo o orquidário. Então vocês já viram que o maior problema somos nós, o excesso de alguma coisa ou a falta de alguma coisa. O fungo fusário, ele é em torno de 80% a 90% causado pelo excesso de regas, excesso de água no substrato. E também pela baixa qualidade de substrato. Então, você vai lá no mercado, compra um substrato que tem tanino, um substrato que não é específico para orquídeas, um substrato que é tóxico, e coloca a sua plantinha e molha, essa plantinha vai ficar doente, tá? Só que assim, gente, é difícil a gente saber o que está acontecendo com a planta? É difícil, porque muitas vezes a gente só enxerga o problema quando a planta mostra. A gente não tem bola de cristal para saber se a planta está doente ou não, enquanto ela não emita algum sinal. Então, quais são esses sinais? Esses sinais são umas raízes ficando pretas e meladas, são pintas com a auréola amarelas, são manchas que aparecem e crescem muito rápido, são flores que ficam pintalgadas de cinza, são flores que caem antes do tempo, são brotações que nascem deformadas, são plantas que não crescem como deveriam crescer. Vocês percebam a série de situações que começam a ser demonstradas pelas plantas para a gente falar, opa, minha planta está doente, está passando por dificuldades. Então, a primeira coisa que eu e o Márcio, a gente sempre fala nas nossas lives, a Regiane também, a Maju também, é que a gente tem que conhecer de um exemplar, né? Por um exemplo, eu tenho uma Cattleya debilitada, que nós vamos falar sobre ela, que ela tem porte pequeno. Ela não vai ser uma Cattleya grande. Então, eu preciso conhecer que essa Cattleya Cherry Bee, ela vai ser sempre baixinha. E eu não posso esperar dela um pseudobulbo longo e com folhas longas. Eu preciso conhecer essa planta para saber se ela está se desenvolvendo bem. A minha anguloa, eu sei que ela, conforme vai crescendo, conforme vai dando floração, eu sei que as anguloas perdem as folhas, que as anguloas destacam as folhas em determinada época do ano. Eu sei que esse pseudobulbo que nasceu aqui, no próximo ano ele vai dispensar as folhas. É um ciclo da anguloa e várias orquídeas fazem isso. Então, conhecendo a anguloa, eu sei cultivar. E eu sei o que eu posso esperar dessa planta no cultivo. Eu posso avaliar se essa planta está bacana ou se não está, tá? O problema é que as plantas, quando ficam doentes, elas são muito semelhantes às imagens, né? Os fungos se misturam, as bactérias se misturam, as imagens são muito semelhantes. E o que acontece? Às vezes você tem uma infestação de cochonilha, que o ferimento que a cochonilha faz
dá abertura para a entrada do fungo e da bactéria. Então você não tem só cochonilha naquele vaso. Agora você tem cochonilha, fungo e bactéria. O não tratar de uma situação, de uma praga, dá entrada a doenças graves. Então, quando a gente vê que tem cochonilha, que tem ácaro, que tem pulgão, que tem lagarta, que tem coisas em excessos, você tem que tratar. Tô cheia de abelha aqui do meu lado por conta da anguloa, tá? Aquelas abelhinhas pretinhas. Quando a gente vê que tem alguma coisa em excesso, isso tem que ser eliminado, tá? Então, tudo que tá em excesso na natureza tá demais e tá prejudicando as nossas plantas. Eu vou ter que tirar a anguloa daqui, que as abelhas estão tudo atrás dela. E isso eu não posso engolir uma abelha na live, né? Então, gente, eu peço assim, que vocês primeiro conheçam os exemplares que você tem em casa, que você saiba o porte daquela planta, o que aquela planta necessita, se você pode cultivar uma anguloa junto com uma vanda, se você pode cultivar uma phalaenopsis junto com uma cattleya, se você pode cultivar um oncídio junto com dendrobium nobile, você tem que saber dessas coisas. E é possível você saber. Se você acompanhar as minhas aulas, se você pesquisar no Orquidiomania, você vai encontrar uma série de lives que vai trazer muito esclarecimento para o teu cultivo, porque conteúdo tem. O que você vai ter que ter é paciência para procurar o conteúdo, tá? Bom, o que acontece? Eu tenho uma planta aqui que ela tá sempre pererecando, ela não desenvolve. Ela veio do orquidário porque ela chegou para mim com debilidade, ela veio lotada de cochonilhas, essa Cherry Bee. Já cuidei dela, mas já voltou cochonilha de novo e eu percebi que tá dando entrada a outra doença. Então eu quero mostrar para vocês a dificuldade que eu tenho, porque a podridão chegou aqui, tá? Uma planta que ficou muito tempo debilitada, ela vai chamando outras doenças e eu vou baixar a câmera para mostrar para vocês, tá bom? Vem cá comigo que eu vou mostrar. Ó, essa é uma Cherry Bee que já participou de algumas lives comigo, tá? O que eu percebo a princípio? Eu vejo umas folhas desidratadas, tá? Eu vejo folhas tombadas, sem vida, com a junção bem amarelada, pseudobulbos frágeis, tombados, estão vendo aqui? Mole, uma planta mole. Ah, Juliana, tá faltando adubo. Não, gente, aqui não tá faltando adubo. É uma planta que tá bem adubada, um substrato de qualidade, tá? Só que é uma planta que tem resquícios de ataque severo de cochonilha, que não foi tratado lá no orquidário de onde ela veio no momento que ela precisava ser tratada. Então, o que eu percebo? Essa parte que estava mais infestada por cochonilha, tá vendo esse amarelamento todo aqui? Isso aqui, gente, esse amarelamento é o causado pela cochonilha. Ela foi sugando a seiva e ficou esse histórico na planta que não sobe mais. Mas essa parte aqui, ó, eu vou puxar, ó. Essa parte que eu separei aqui, ela tá condenada. Ela tá condenada. Então, é uma parte que eu não tenho mais como salvar. Esse pseudobulbo tá podre, tá todo preto. Isso, pela característica de raízes fofas, ó. A raiz tá fofa e melada, estão vendo? Ó, fofa e melada. Isso aqui é fusário. O fungo já entrou por aqui, já tomou conta, existe um mau cheiro, existe um odor diferente, tá? E você percebe todos os pseudobulbos perdendo folhas, tá vendo? Ficando pretos e moles. O que deu entrada ao fungo aqui foi a debilidade que a cochonilha causou e a umidade que tinha excessiva quando veio do orquidário, tá? Porque veio doentinha de lá e foi continuando a doença por aqui. E acontece muito isso, tá bom? Bom, gente, o que eu posso fazer com esse resto de planta? Bom, você note que ela tá tentando sobreviver. Ela tentou enraizar, ó. Tudo isso aqui é raizinha nova, tá? Ela tentou emitir brotos novos. Estão vendo aqui? 2. Aqui é o 1, ó.
aqui, tá? E aqui é outro. Aqui é outro, ó. Então, ela me emitiu para mim 2 pseudobulbos novos. Isso é um excelente sinal. Quando você tem emissão de pseudobulbos saudáveis, isso me indica que a planta está recuperando, tá? Então, o que eu vou fazer com esse exemplar? Eu vou, com todo cuidado, tirar essa parte que estragou. Eu já esterilizei a minha tesoura, tá? Passei pelo fogo. E eu vou cortar todas essas raízes que estão fedidas, que estão fofas, que estão apodrecidas. Eu preciso tirar. Ó, existe um fofo aqui, tá? Eu preciso tirar. O que eu vou fazer? Eu vou pulverizar aqui uma aguinha com extrato de própolis, tá? Eu vou pôr um pouco de óleo de nim, vou pulverizar a aguinha e vou também passar fungicida, tá? Que fungicida eu posso usar? O que você tiver na mão. Aqui tem outro pseudobulbo novo, ó, que lindo. São 3 pseudobulbos novos, tá vendo? Então, eu não vou plantar esse exemplar agora, tá, gente? Eu não vou plantar. Qual que é o procedimento, então? Eu vou pegar um pouco de extrato de própolis, eu vou pôr aqui 30 gotas para 500 ml de água e vou pulverizar na planta toda, tá? Na planta toda. Em seguida, eu vou pegar um fungicida que eu tenho em casa e vou passar na planta. Aqui em casa eu tenho fungidor, mas poderia ser o fungicida que você tiver aí, da marca que você tiver, tá? Esse aqui eu comercializo e uso em casa. Poderia ser Casumim, poderia ser Cercobim. O Casumim é legal porque ele trata o fungo e a bactéria. O Cercobim é só o fungo, tá? Então, depois que eu passar a minha aguinha com extrato de própolis, eu vou passar o fungidor hoje. Não vou replantar, tá? Eu vou deixar ela guardada num jornalzinho, num papelão, deitada, sem plantar. E vou deixar ela secar, eu só vou pulverizar a água. Então, sempre eu venho e pulverizo as folhas, tá? Porque não tem raiz nova aqui. Então, eu vou pulverizando, deixo ela num ambiente seco, não vai ter excesso de água nessa planta, mas ela vai receber pulverização, tá? E a cada 10 dias, eu vou passar o fungicida, tá? Então, eu vou passar hoje. Passou 10 dias, eu aplico de novo, 10 dias eu aplico de novo, 10 dias eu aplico de novo. Serão 4 aplicações no intervalo de 10 dias. Após, e as pulverizações de água, gente, continuam, tá? O que é importante você fazer é quando você pulverizar a água, você espera secar para passar o fungicida, tá? As regras são normais, não vai mudar essa pulverização da água. Fez essa aplicação de 4 doses de fungicida, você vai voltar essa plantinha para o vaso, tá? O vaso que eu gosto para ela é o vaso pequeno, é o vaso cuia de parede, tá? Esse vasinho eu vou pôr na água com umas gotinhas de quiboa, vou deixar de molho e depois vou deixar secar. Eu não vou jogar o meu vasinho fora, tá? Põe a maguinha lá, bota umas gotinhas de quiboa, a quantidade que você achar necessário, depois você lava, deixa secar, tá? Não precisa jogar fora o vasinho. E aí, gente, você vai ver que essa planta vai revigorar. Juliana, pode não dar certo? Pode. Por quê? Como eu já disse para vocês em outras lives, o que pode acontecer? O fungo pode ter tomado a planta toda já. Só que eu tenho um bom sinal aqui. Qual é esse bom sinal? Eu tenho, tô olhando a planta direito, muito mais frentes novas do que eu imaginava e eu vou contar com vocês. Uma frente nova aqui, Peraí que eu preciso virar. Preciso virar, tá? 2, 3, aqui. 3, são 4, tá? E uma aqui dentro, ó. Aqui, 4. Então, eu tenho 4 frentes novas
dando sinal para mim que a planta está recuperando. Porque se ela tivesse sido tomada pelo Fusarium, ela não teria capacidade de emitir 4 pseudobulbos novos, tá? E ela também emitiu raízes, ó. É só dar continuidade. Então, eu destaquei a parte afetada, vou fazer o tratamento conforme eu ensinei para vocês, e após esses 40 dias, eu vou replantar. E isso é um bom sinal. Vou replantar, vou entrar com adubo orgânico Fertiriza a cada 10 dias para essa planta dar continuidade ao crescimento. Então, eu quero mostrar para vocês, o cheiro é forte, tá? O cheiro é como se tivesse... Como que eu vou explicar para vocês? É um cheiro de água podre, tá? O cheiro de água empoçada, água parada, é esse cheiro que tem no substrato, só para vocês tentarem reconhecer aí nas plantas de vocês, tá? Para você diagnosticar um Fusarium como tem nessa planta, vocês têm que tirar a planta do vaso. Por quê? Eu recebi uma imagem hoje no grupo que eu quero mostrar para vocês de uma planta em estágio muito avançado de Fusarium, mas muito avançado mesmo. Onde não tem mais como salvar a planta. Então eu vou entrar aqui, que eu quero compartilhar com vocês, porque eu gosto de uma live completa, tá? Gosto de mostrar de cabo a rabo as situações, porque eu sei que isso pode estar acontecendo na tua casa. Então eu entro aqui no grupo Orquideomania. Você vai em grupos, os meus grupos, Orquideomania tá aqui, ó, Orquideomania. Aí eu entrei no Orquideomania, ó. Esse é o grupo privado, ó, tá? Você é bem-vindo aqui, tá? E aí eu venho numa postagem que eu fiquei muito preocupada. Eu tinha subido essa postagem, mas aqui, ó. Essa postagem me preocupou demais da conta, porque aqui nós temos a presença nítida de canela seca, tá? Afinando o pseudobulbo aqui, tá vendo? E a doença vindo das raízes, porque essa é a característica do fungo fusário. Ela se instala lá nas raízes, vem do substrato, se instala nas raízes, vai subindo pelo rizoma, vai subindo pelo pseudobulbo, chega nas folhas, as folhas ficam amareladas e caem todas e a planta morre. Juliana, isso é rápido? Depende da agressividade do fungo, tá? Tem plantas que são afetadas muito rápidos e morrem, e tem plantas que não afetam todos os pseudobulbos e você consegue fazer essa divisão. Então, qual que é a chance, Ju? 50%, tá? Eu posso perder todo esse exemplar, mas eu tenho um sinal positivo. Ela está enraizando e ela está brotando. Mas pode ser que o fungo tenha entrado por toda a planta já, tenha tomado a planta toda, que o tratamento com o fungicida e o extrato de própolis não vai solucionar o meu problema. E eu tenho que ter consciência disso. Então, essa planta, ela vai ficar por esses 40 dias separada das demais. Por quê, gente? Uma água que cai desse vasinho e vai para outra planta, contamina. Se aquela planta que está embaixo tiver com dificuldades, a hora que eu molho esse vasinho e eu tenho um outro vaso aqui embaixo, essa água que tem substrato com esse vaso que eu tenho uma planta doente, vai mandar água para o vaso de baixo, que pode ficar contaminado também. Então, a dica é, se você tem um espaço, tá? Que você pendura as suas plantas. Você tem um painel como esse, vamos supor, um painel de madeira, um gradeado, o que você tiver na sua casa. E você não tem muito espaço, então você tem que aproveitar esse espaço. Então, eu dou a ideia para vocês que vocês coloquem uma planta aqui, a outra aqui, tá? Então, você põe um vaso aqui, um aqui. Você evita colocar um vaso debaixo do outro. Você vai intercalando os vasos de maneira que a água de um não caia no de baixo, tá? Isso é muito importante. Então, é melhor que você faça apenas 2 camadas do que 3, 4 e a tua planta doente mande para a planta de baixo, tá? Então, tomem esse cuidado. Ah, Ju, não posso. Então, você tome muito cuidado com as plantas de cima para elas não ficarem doentes, né? No caso, eu vou ter que separar o meu exemplar dos outros,
porque ele vai ficar deitado em cima de um jornal, em cima de uma tampa de papelão, para secar e para fazer o tratamento que eu expliquei agora há pouco para vocês. Gente, não adianta nós birolarmos no sentido de o que é o que, tá? O que eu mais recebo nos meus cursos, nas minhas aulas, é essa pinta é o que, Juliana? Essa pinta eu não sei o que é. A gente vai por aproximação, tá? Eu tenho uma planta que é verde, de repente ela começou a ficar amarelada e no histórico dela ela não é assim. Uma folha de catleia que é bem verdona, que de repente ela começa a ficar arroxeada e não é uma característica dela, você tem que erguer as antenas. Uma planta que começou a destacar as folhas do dia para a noite sem motivo, tem que ficar atento. Uma folha que começou a melar a ponta, mole, fedido, no outro dia ela está inteira preta. Isso é bactéria. A bactéria ela se manifesta na planta, aqui na pontinha, no outro dia a folha inteira está tomada. É muito rápido isso. Então tem doenças que vocês vão perceber que evoluem muito rápido e tem doenças que vai viver a planta o resto da vida ali e pode demorar muito para você ver o problema. Está instalado dentro da planta, mas ela ainda não manifestou nenhum sinal, né? Ela não compartilhou com você nenhum sinal. Então, fiquem atentos, a dica é estudem, pesquisem. Tem uma mancha na planta? Vai na internet, tem sites muito bacanas de faculdades, né? Tem teses que você consegue confiar e comparar a mancha que você tem na tua casa, a pinta que você tem na tua casa, com a pinta que você tem em casa. Por quê? Uma pinta pretinha espaçada assim, ó, não é problema nenhum, né? Como eu disse na live de ontem, existem plantas que pintam e descartam as suas folhas, né? Existem plantas que têm essa característica. E aí você desconhece isso, acaba passando fungicida sem necessidade, acaba passando bactericida sem necessidade, e isso prejudica o quadro todo do seu cultivo, das suas orquídeas, tá? Então assim, gente, lembrem-se, é muito importante você lembrar que a incidência de pragas, a falta de uma boa nutrição, de uma boa adubação, tudo isso acarreta a virem doenças como fungos e bactérias e viroses, tá? Viu que tem cochonilha? Trate, não espere. Viu que tem ácaro? Trate, não espere. Tem pulgão? Trate, não espere. Lesmas, caramujos? Por quê? Tudo que mordisca, tudo que fura, tudo que rala, tudo que raspa, causa ferimento. Imperceptível aos nossos olhos, mas deu entrada para o fungo e a bactéria. É uma porta aberta. Então tenha na sua casa, é baratinho, gente, ó. Tenha na sua casa uma lupa, ó, fica bem zoienta assim, ó. Tenha uma lupa e olhe para sua planta atentamente, tá? Coloque a lupa aqui, ó, e aumenta para você ver se a tua planta realmente está sem cochonilha. Como que tá o rizoma? Gente, vocês precisam ver como isso fica diferente, tá? Ah, eu vou ter que mostrar. Peraí, vocês esperem aí. Será que eu vou dar conta de mostrar? Ó, calma lá. Guardem aí. Ó, vamos pôr essa plantinha aqui. Vai ficar embaçado para vocês, né? Que pena. Queria tanto mostrar, mas eu tô com luzes aqui. Olha como fica esquisita as raízes, gente. Deixa eu ver se de lado assim eu mostro melhor para vocês. Olha. Aqui eu consigo ver bem, mas na câmera eu não consigo ver. Que pena que a imagem não fica como eu gostaria. Mas tudo que você... E as abelhas continuam aqui.
Mas tudo que você vê sem lente, quando você bota a lente, você vê realmente o que está acontecendo com a sua planta, tá? E nem tudo é refresco. Coisa tá feia aqui. Vocês estão vendo as abelhas em volta de mim, né, gente? Bom, turma, eu não vou me apegar a tipos de pintas, eu não vou me apegar a tipos de manchas. Eu sei que a planta fala com você. As folhas enrugam, as folhas murcham, as folhas amarelam, os pseudobulbos enrugam, as raízes ficam fedidas e moles. Então a planta tá te mostrando, é a gente que demora para ver. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, não adianta nós ficarmos desesperados. Perder plantas faz parte do processo de cultivo. Tudo que é vivo, um dia morre. E a gente não pode nos culparmos porque nós não tivemos condições adequadas de salvar uma plantinha. Você deu o seu melhor, você estudou, você viu as lives da Ju, viu as lives da Rede, do Márcio, você se dedicou, mas a gente errou. E isso faz parte do cultivo, tá? Então, assim, viu uma pinta marrom? Tá com uma mancha amarelada que tá crescendo? Opa, a Ju falou que aí é um problema, né? Tua casa tá ficando úmida demais, tá chovendo muito, o ambiente não seca. Você vai perceber que vai aparecer cochonilha, que pode aparecer alguns fungos. Então, tomem cuidado, tá? São muitas dicas para passar para vocês. São muitos conteúdos e eu deixo um convite para vocês. É importante que vocês pesquisem as outras lives, tá? Eu tenho mais lives sobre fungo fusário no meu conteúdo. Eu tenho lives sobre bactéria. Eu tenho lives sobre cochonilhas. É importante que vocês assistam esses vídeos para complementar as informações trazidas hoje. Então, deixe a preguiça do lado, né? Que a gente tem preguiça de assistir live, procurar, é difícil. E complementem essa live, tá? Para quem quiser, Lilica, vem cá. Para quem quiser ter um conteúdo diferenciado, para quem quiser ter Juliana Garcia na casa a qualquer momento, para tirar dúvidas com facilidade, para ter uma sequência de como cultivar orquídeas, eu tenho um conteúdo, um treinamento que eu fiz que está à venda, tá? Então, quem quiser complementar os conteúdos, quem quiser ter conteúdos de Juliana Garcia organizados, você pode comprar o meu curso Descomplicando Orquídeas, tá? Tá disponível para todos vocês, tem várias aulas gravadas, tem muito conteúdo. Márcio Garcia, Juliana, Maju, tudo muito organizado para você, tá? Basta você clicar na internet, www.salvesuasorquídeas.com.br, você vai cair no meu site, você vai ver o conteúdo que tem lá. Se te agradar, você me leva para tua casa e isso vai ficar com você por bom tempo, tá? Resto da vida só. E você pode acessar as aulas no momento que você quiser, tá? Você compra uma vez e é pro resto da vida teu. Salvesuasorquídeas.com.br